Olá, investidor, investidora, começando mais um vídeo neste canal. Hoje vamos falar de Taesa, que vem passando por um momento meio controverso no mercado, onde muitos analistas estão dizendo que ela deixou de se tornar uma boa ação para investimentos, deixou de ser uma boa ação para investimento nesse momento. Vamos tecer alguns comentários sobre isso e verificar se realmente procede essa informação. Vamos colocar nosso ponto de vista sobre isso. Vamos tecer alguns comentários sobre o resultado do primeiro trimestre de 2022, vamos falar das últimas notícias, vamos verificar o preço-alvo que o mercado tem colocado para a Taesa nesse momento e, por último, vamos fazer uma análise gráfica dos preços para situar em que região de preço, de expansão dos preços ou retração dos preços está a Taesa. Então vamos aqui analisar o resultado do primeiro trimestre de 2022 de uma forma mais geral para a gente perceber o que está acontecendo com a receita, o lucro da Taesa após a publicação deste resultado do primeiro trimestre. E vamos analisar as contas de resultado para verificar como elas foram em relação ao primeiro trimestre de 2021, para a gente ter um norte para ver se a Taesa está tendo uma piora nos seus resultados. Então vamos ver aqui. Por exemplo, olhando aqui a receita líquida do primeiro trimestre de 2022 em relação à receita líquida do primeiro trimestre de 2021, a gente percebe que realmente teve uma queda em torno de 12% na receita líquida. Porém, olhando algumas outras contas, a gente percebe que a queda de resultado da Taesa não foi tão significativa. A gente olha aqui, por exemplo, o EBITDA, ele foi ligeiramente maior do que o EBITDA do primeiro trimestre de 2021. A mesma coisa vale para o lucro líquido, que foi de 559 milhões e no primeiro trimestre de 2021, 555 milhões. Então, olhando algumas contas do resultado, a gente consegue perceber que a Taesa não teve uma perda expressiva de receita nesse momento. A questão da sua dívida, do seu endividamento. E a gente verifica isso principalmente aqui na conta do passivo não circulante. São as dívidas de longo prazo, as obrigações, empréstimos, financiamentos, as quais a Taesa tem que honrar. A gente percebe que no primeiro trimestre de 2022, em relação aos demais trimestres e em relação ao trimestre de 2021, teve um aumento aí considerável da sua dívida, na casa de 1 bilhão, acima de 1 bilhão de reais. E esse endividamento da Taesa tem sido comentado por vários analistas como um ponto negativo da Taesa, como um ponto deflator. Só que isso exige um pouco mais de cuidado, porque esse endividamento da Taesa ele está ocorrendo principalmente para se buscar recursos para investimentos. Iremos analisar mais à frente. Outro ponto, um tanto quanto controverso, é a questão que tem sido discutida na queda e incremento da RAP da Taesa em 2022, em períodos recentes. Verificando a própria publicação do resultado do primeiro trimestre da Taesa, a gente vê lá os valores e as concessões que estão sendo perdidas, valores de RAP, e as concessões no ciclo de 2021 e 2022 que irão incrementar a RAP da Taesa. E se por um lado está previsto uma queda de em torno de 176 milhões de receita em função de várias concessões estarem entrando no 16º ano de operação, tendo os seus valores reduzidos em 50% ou mais, então quando a gente faz o cálculo do que está demonstrado nessa publicação, a gente nota que a queda na RAP ela vai ser em torno de 50% das concessões da Lumitraz, STC e da T3, considerando as suas devidas proporções. Essas três concessões, se a Taesa tivesse perdendo elas por completo, estaria perdendo em torno de 176 milhões de reais. E no ciclo 2021 e 2022, por outro lado, a Taesa tem a constituição de uma receita de RAP de 651 milhões de reais. Ou seja, a Taesa tem muito mais receitas a incrementar em função de finalizações de leilão que ela venceu, a construção, finalização de linhas dos leilões que ela venceu, ela tem um incremento maior do que tem a perder em 2022. Como última notícia, eu trago aqui para vocês a informação ao mercado que a Taesa publicou para buscar levantar recursos através de debêntures. Esse levantamento, na verdade, ele já ocorreu, finalizou em maio, e a Taesa foi bem sucedida em captar 1,250 bilhão de reais, recurso este levantado para novas aquisições, para investimento, para construções na área que ela atua
que são as linhas de transmissões. Ou seja, a Taesa foi ao mercado buscar recursos para a construção de mais ativos. Dessa forma, ela não descapitaliza totalmente o caixa da empresa, tem grande chance de continuar entregando bons dividendos, ao mesmo tempo que está, assim, adquirindo novos ativos, não apenas adquirindo dívidas de forma passiva por critérios como má administração. Não é isso que ocorre com a Taesa. Ela tem uma excelente administração da sua dívida, o seu CAPEX, os seus recursos na construção das linhas de transmissão de energia têm sido bem utilizados, tiveram economia dos recursos utilizados. A princípio, o estudo das construções das linhas era um valor ao qual a Taesa conseguiu economizar significativamente. Então, é muito prudente a gente analisar que tipo de dívida a Taesa está fazendo. Não é uma dívida por má administração, mas sim para a construção de receita. Agora eu trago para vocês aqui uma relação que é a dívida líquida pelo EBITDA da Taesa. E aí a gente percebe, né, na questão da preocupação da dívida em relação ao resultado operacional que a empresa está tendo, que é o EBITDA, como que está sendo a atividade principal da Taesa, ela está gerando caixa proporcional à sua dívida ou não, se esse endividamento está descontrolado ou não. A gente pode pegar e fazer essa dívida líquida e seu EBITDA a cada trimestre e ver se está tendo alterações significativas. A gente percebe, pegando aqui, por exemplo, esse histórico desde do quarto trimestre de 2020 até o presente momento, nota que tem tido um bom controle de patamares. A gente percebe um aumento, mas não tem sido de patamares considerados controlados ou estáveis para o setor. A gente olha aqui, por exemplo, a razão dívida líquida EBITDA do quarto trimestre de 2021, e a gente percebe que, em relação, por exemplo, ao primeiro trimestre de 2022, teve até uma queda. Em relação ao primeiro trimestre de 2021, que é o correto fazer essa comparação, essa proporção, a gente percebe que teve um pequeno incremento, nada desmedido. Agora vamos analisar a situação dos lucros da Taesa. Como está seu histórico, como está a relação preço versus lucro por ação. E aí a gente percebe, de fato, tem ocorrido uma queda, não muito acentuada, mas uma queda desde o pico do lucro no segundo e no terceiro trimestre de 2021, que foi aquela questão dos lucros não recorrentes. O IGPM estava em valores assim recordes de inflação. Então, de fato, aquilo fez bombar a receita e os lucros da Taesa como nunca antes. A situação não tende a perdurar, até porque é uma situação de pandemia, de descontrole da inflação do país como um todo, e afetou a Taesa de forma muito positiva. Então, agora ela vem passando por uma queda nesses lucros. O IGPM ele está se normalizando. O IPCA, que muitos diziam que iria afetar também por ser de inflação, iria afetar os contratos da Taesa, de fato está afetando, porém o IPCA, ao mesmo tempo que não está caindo, está subindo, na verdade, porque ainda persiste a inflação no Brasil. Então, a queda do IGPM com uma certa alta do IPCA não está se compensando, porém tem ajudado as receitas, o lucro da Taesa não cair a níveis desesperadores, vamos colocar assim. E já olhando na parte de baixo, nós temos uma relação que é muito interessante de ser observada, que é o preço versus o lucro por ação da Taesa. E aí a gente percebe, novamente, que o lucro por ação ele tem caído, é uma relação, é um gráfico que ele mantém uma relação muito próxima com o lucro em si. O preço da Taesa está passando esse gráfico, essa linha do lucro por ação. O preço da Taesa está um pouco acima. É um ponto aí que devemos também analisar e verificarmos se, de fato, hoje, por exemplo, estaríamos fazendo uma boa aquisição na Taesa, na região de seu recorde de valor por ação, e o lucro por ação está com uma ligeira queda. Para aquele investidor que está fora do ativo, talvez seja um momento de olhar com calma uma entrada na Taesa, mas, ao mesmo tempo, isso não quer dizer que, necessariamente, esse lucro por ação, essa queda da Taesa, ela vai perdurar mais à frente. No entanto, importante ressaltar aqui, a visão da maioria dos analistas de mercado é que sim, que o lucro da Taesa ela irá ter quedas nos próximos trimestres e por isso o preço da ação nessa região de R$40 ela não está correta, não está valendo. Ainda nessa linha de projeções do mercado, nós temos aqui o preço-alvo que está sendo colocado nas principais plataformas do mercado. A plataforma Status Invest, nós temos assim uma projeção
de preço-alvo, de preço justo para a Taesa em R$ 37,94 e no consenso de mercado da Refinitiv, algo em torno de R$ 35,77. Atualmente a cotação da Taesa está acima de R$ 40, então a ação estaria cara. Dessa forma, nos cabe fazer uma análise gráfica para verificarmos, ok, a Taesa então, ela irá entrar em queda até os 37, ela está realmente em queda até os 37. Dessa forma, vamos agora fazer uma análise gráfica para verificarmos essa relação do preço atual da Taesa e em relação ao seu alvo projetado pelos analistas de mercado através de métricas de valuation. Por fim, então, aqui, pessoal, vamos fazer uma análise gráfica da Taesa para a gente perceber qual é a sua tendência de médio prazo, de curto prazo, como está a movimentação dos preços, ele está indo para a região do preço-alvo, não está? Essas duas barrinhas que eu coloquei aqui em azul são os preços-alvos projetados pelos analistas, né, baseado em análise de fundamentos, valuation. Mas vamos esquecer um pouquinho essa questão aí do preço-alvo e vamos fazer uma análise da tendência do preço da Taesa, e analisando aqui no gráfico semanal, nesse frame que eu coloquei aqui desde 2019, a gente percebe que a Taesa ela vem numa tendência de alta muito bonita. E pegando mais especificamente aqui de março de 2021, a gente consegue traçar aqui uma LTA, uma linha de tendência de alta, bastante sólida. O preço da Taesa ela bate nessa região, não rompe de fato, né? Eu posso até melhorar um pouco a inclinação dessa LTA. A gente nota aqui nessa LTA que a Taesa toca ela 1, 2, 3 vezes e repica e sobe. Então, não rompendo, não entrando em tendência de baixa, não tendo quedas acentuadas no preço. Atualmente está na faixa de 40 e 33. A gente não vê nenhuma resistência, até porque ela está na região de seu recorde histórico de cotação. Então a gente não vê nenhuma resistência plausível para segurar essa subida da Taesa, a não ser o seu topo aqui anterior, né, que foi seu recorde de cotação em 43,67. Ela vem fazendo uma correção nesses dias. Isso implica que ela vai buscar os preços considerados alvos? Não necessariamente. Vamos fazer aqui uma retração de Fibonacci para a gente ver numa possível queda em que preço a Taesa poderia... Aqui na retração de 61,8% ela pode cair até 39%. Se tiver uma retração do movimento de alta de 50%, ela cai na região de 37%. Ela vai estar tocando a LTA. Vai ser um ponto importantíssimo do ponto de vista gráfico de inflexão. Uma queda, um rompimento dessa LTA poderia indicar realmente uma queda mais acentuada da Taesa, que poderia buscar patamares para baixo dessa região aqui mais consideráveis. Poderia cair até a região do último suporte mais forte da Taesa, que está em torno de R$ 32,04, R$ 32,04. Dessa forma, mas de qualquer forma, a gente não percebe uma sinalização de queda. No entanto, para quem de repente está preocupado com movimentação de curto prazo, essa região aqui dos 37,85 pode ser uma região para ficar atenta. Agora, pensando como investidor de longo prazo, que é o intuito das análises aqui, a gente não vai ficar preocupado se a Taesa corrigir ou romper até mesmo essa LTA, porque o nosso objetivo é calcar, nos basearmos para entrarmos no ativo pelos seus fundamentos. A Taesa, até o presente momento, é uma ótima empresa, com diversos indicadores fundamentalistas muito bons, mas a gente coloca essa análise gráfica só para olhar para que lado a Taesa está indo. E no momento, ela não está em tendência de baixa, ela não indica que vai fazer correções fortes, muito pelo contrário, a atual circunstância dos seus preços sugere que ela possa vir testar novamente a LTA e continue em tendência de alta. Não temos como adivinhar o futuro, não sabemos se ela de fato vai fazer um teste na LTA e depois retomar a alta, mas é o que o gráfico sugere. Bom, era isso que eu gostaria de colocar para vocês. Espero que tenham gostado. Comentem abaixo o que vocês acham da Taesa. Vale a pena comprar? Não vale a pena comprar? Esse medo que muitas pessoas do mercado estão da Taesa é justificável, não é? Inscreva-se no canal, deixe seu like. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.